Larissa, 26 anos, tinha passado o pior mês da vida depois que Pedro terminou com ela, por mensagem de voz, para ficar com uma garota de 21 anos que entendia melhor o lifestyle dele. Naquele sábado ensolarado, porém, ela decidiu que ia virar o jogo. A amiga de infância Giovanna, aquela que morava na cobertura triplex de 400 meretresmos nos jardins com piscina interna aquecida e jacuzzi com vista para o skyline de São Paulo, insistiu: "Vem pra cá, a gente vai fazer um spay day só nosso e você vai renascer." Com o biquíni vermelho novo que valorizava cada curva conquistada na Academia da Dor, Larissa posou sorridente dentro da hidromassagem borbulhante, taça de espumante na mão, cabelo molhado caindo nos ombros, luz dourada do fim de tarde refletindo na água. Giovanna tirou a foto perfeita e gritou: "Manda pro infeliz ver o que perdeu." Com o coração acelerado de vingança e empoderamento, Larissa digitou rápido o número que ainda sabia de cor, mas um dígito escapou. A foto saiu do chat da Giovanna e foi direto para Henrico, o CEO de 34 anos da startup onde ela trabalhava, que exatamente naquele momento estava no celular olhando a lista de contatos da empresa. Quando a notificação piscou na tela dele, o destino deu uma risadinha. Se esse erro de digitação da Larissa já te prendeu e você quer saber como o CEO Henrico vai reagir, deixe seu gostei. Se inscreve no Histórias que Prendem Você para não perder essa reviravolta e comente seu nome para, quem sabe, aparecer em uma futura saudação aqui no canal. O domingo amanheceu com uma claridade leitosa que invadiu a sala de cinema da cobertura de Giovanna, encontrando as duas amigas adormecidas sob um cobertor de cachemire. Larissa acordou primeiro, a cabeça pesada pela mistura de espumante e adrenalina da noite anterior. A sensação de empoderamento ainda estava ali, mas agora vinha acompanhada por uma camada fina de ansiedade. Ela se espreguiçou no sofá de camurça, o corpo ainda relaxado pela hidromassagem, e pegou o celular na mesinha de centro. Nada. Nenhuma resposta de Pedro. Ela franziu o senho. O silêncio dele era mais irritante do que qualquer resposta grosseira que ele pudesse ter dado. "Ele visualizou?" perguntou Giovanna, a voz rouca de sono, se espreguiçando como uma pantera. Ela usava um pijama de seda preto que contrastava com sua pele negra retinta, os cabelos cacheados cor de cobre amassados de um lado. "Não. Quer dizer, não sei. Não aparece o visualizado", murmurou Larissa abrindo a conversa. A foto estava lá, enviada, mas o contato não tinha foto de perfil. Era apenas um ícone cinza. Estranho. Achei que ainda tinha a foto dele. "Bloqueado, talvez?" sugeriu Giovanna, sentando-se e bocejando. "Ou ele trocou de número e não te avisou. Seria a cara daquele cafajeste. Enfim, esquece isso. O objetivo foi cumprido. Você se sentiu maravilhosa. O resto é bônus." Larissa tentou concordar, mas uma pontada de insegurança a atingiu. Talvez tivesse sido infantil. Talvez ela devesse ter apenas seguido em frente. Pedro tinha o poder de fazê-la duvidar de si mesma, mesmo estando ausente. Passaram o resto da manhã assistindo a filmes antigos, pedindo um café da manhã exagerado pelo aplicativo e analisando os últimos acontecimentos. Giovanna, sempre prática e direta, já estava planejando os próximos passos da Operação Renascimento de Larissa. "Semana que vem vamos jantar naquele restaurante novo no Itaim e você vai com aquele vestido verde que te emprestei", decretou Giovanna enquanto mergulhava um croissant no doce de leite. Larissa riu, sentindo a leveza voltar. Era impossível ficar triste ao lado de Giovanna. Foi então às 11h47 da manhã de domingo que o celular de Larissa vibrou sobre a mesa. Não era Pedro. Era um número desconhecido. Uma única mensagem de texto. Larissa abriu, os olhos percorrendo as palavras com uma confusão crescente. "Larissa, espero não estar sendo inconveniente, mas, uau, você estava absolutamente deslumbrante ontem. Henrico, CEO. O mundo não parou." Ele despencou. O croissant caiu da mão de Giovanna. O silêncio na cobertura triplex era tão absoluto que Larissa podia ouvir o zumbido distante do sistema de ar-condicionado. "Henrico, CEO?" sussurrou Giovanna, os olhos arregalados. Larissa sentiu o sangue fugir de seu rosto, deixando para trás um frio polar. As mãos começaram a tremer incontrolavelmente. Ela releu a mensagem. 1, 2,
5 vezes. Não, não, não. Ela começou a repetir, balançando a cabeça. O ar não entrava em seus pulmões. Eu não mandei para ele. Eu mandei para o Pedro. Eu digitei o número do Pedro. Ela abriu o histórico de envio. O número para o qual ela enviou a foto do biquíni vermelho. Ela conferiu o número de Pedro, salvo em seus contatos antigos. E então, o pânico se solidificou. Um dígito. Um único dígito errado. O 8 que era um 9. A voz dela falhou, tomada pelo terror. Eu mandei a foto pro meu chefe. Giovanna, após segundos de paralisia total, soltou um grito. Não foi um grito de pânico, foi um grito agudo, misturado de choque e algo que parecia diversão. Você mandou a foto de biquíni vermelho para Henrico Ferraz? Giovanna quase gargalhou incrédula. Larissa, você é um ícone, o homem mais sério e inacessível da Faria Lima. Ícone? Eu vou ser demitida, Giovanna, gritou Larissa, o pânico se transformando em lágrimas quentes de humilhação. Assédio. Eu assediei meu chefe. Meu Deus, o que eu fiz? Calma. Você não assediou ninguém. Foi um erro, disse Giovanna, tentando, sem sucesso, conter um sorriso nervoso. Espera aí. Ele respondeu. Ele disse que você estava deslumbrante. Ele não parece bravo. Ele está sendo irônico. Ele está me humilhando antes de me demitir na segunda-feira. Larissa se encolheu no sofá, abraçando os joelhos. A imagem do biquíni vermelho agora parecia vulgar, desesperada. Eu nunca mais vou conseguir olhar na cara dele. O resto do domingo foi um borrão de ansiedade. Larissa não respondeu à mensagem de Henrico. O que ela poderia dizer? Desculpe, era para o meu ex-namorado tóxico. A noite de domingo foi insone. Na segunda-feira, Larissa se vestiu como se fosse para um funeral. Ela escolheu o vestido mais discreto que tinha. Preto, solto, de mangas compridas, gola alta. Zero maquiagem, apenas corretivo para esconder as olheiras. Prendeu os longos cabelos castanhos num coque apertado e severo. Colocou sapatilhas baixas. Ela queria parecer invisível, profissional, assexuada. O oposto completo da mulher na foto. A sede da startup ocupava 3 andares de um dos prédios espelhados mais icônicos da Faria Lima. O ambiente era jovem, vibrante e competitivo. Mas naquela manhã, para Larissa, parecia uma arena de gladiadores. Cada risada no café, cada olhar trocado no elevador, parecia ser sobre ela. Eles sabem? Será que ele mostrou a foto? Ela chegou à sua mesa no departamento de design sem respirar. Ligou o computador, as mãos ainda trêmulas. Às 9h15, a mensagem no Slack piscou. Era da assistente de Henrico. Larissa, o Sr. Ferraz gostaria de vê-la na sala dele, por favor. Agora. Era isso. A demissão. Larissa se levantou, as pernas como gelatina. A caminhada até o último andar, onde ficavam as salas da diretoria, pareceu durar horas. A sala de Henrico era inteiramente de vidro, com uma vista panorâmica de São Paulo que normalmente a inspirava. Hoje, parecia apenas um lugar alto de onde cair. Ele estava de costas, olhando pela janela, falando ao telefone. O uniforme de sempre. Camiseta cinza de algodão perfeitamente ajustada, calça escura, tênis brancos impecáveis. Alto, magro, com aquela postura impecável de quem faz academia às 6 da manhã. Os cabelos pretos curtos. Ele desligou o celular e se virou. Os olhos verdes claros a atingiram em cheio. Eram olhos calmos, quase analíticos. Henrico Ferraz raramente sorria. Ele era conhecido por sua inteligência afiada, sua exigência e sua distância profissional. Larissa parou a 2 metros da mesa dele, incapaz de falar. Senhor Henrico, e eu... Ela começou, a voz morrendo. Ele levantou uma mão, gentilmente, pedindo silêncio. Um leve, quase imperceptível, sorriso brincou no canto de sua boca. Larissa, sente-se, ele disse, a voz baixa e calma. Ela não se sentou. Continuou parada, rígida. Ele suspirou, apoiando-se na borda da mesa. O relógio Patek Philippe discreto brilhou sob a luz. Relaxa, disse ele finalmente. Larissa piscou, confusa. Eu imagino que você não tenha tido um bom domingo, e provavelmente uma péssima manhã de segunda. Ele continuou, o tom ainda neutro, mas os olhos verdes agora tinham um brilho. Divertido? Ela engoliu em seco,
sentindo o rosto queimar. A humilhação era profunda. Senhor, eu peço 1000 desculpas. Foi um engano terrível. Eu não sei como... Ela gaguejava, procurando palavras. Um erro de digitação. Ele completou por ela, ainda com aquele meio sorriso. Eu imaginei que fosse. Pedro, talvez? O queixo de Larissa caiu. Como ele sabia? Henrico riu, uma risada curta e genuína, algo que ninguém no escritório jamais tinha ouvido. O som a desarmou completamente. Eu também já fiz papel de bobo por causa de um término, Larissa. Embora eu admita, de formas bem menos espetaculares. Ele se aproximou um passo. O pânico dela começou a diminuir, substituído por uma confusão morna. Ele não estava com raiva. Olha, ele disse agora sério, mas não severo. Seu segredo está mais do que seguro. Eu apaguei a mensagem assim que a enviei. Ninguém jamais saberá. Estamos entendidos? Larissa assentiu, incapaz de falar. O alívio foi tão forte que ela sentiu os joelhos fraquejarem. Ótimo, ele disse. Ele fez uma pausa e o clima na sala mudou. O ar ficou mais denso. Ele a olhou. Não como o CEO olhando uma funcionária que cometeu um erro, mas como um homem olhando para uma mulher. O olhar dele desceu brevemente para o vestido preto e voltou para o rosto dela. E, sinceramente, ele disse, a voz baixando um tom, tornando-se quase íntima. Foi o melhor erro de digitação da minha vida. Larissa levantou os olhos para encontrar os dele. O verde era intenso, direto. Ele não estava sendo irônico. Ele estava sendo sincero. E naquele momento, pela primeira vez em meses, Larissa sentiu algo que Pedro jamais a fizera sentir, nem mesmo nos melhores dias. Ela não se sentiu envergonhada. Não se sentiu usada ou objetificada. Ela se sentiu vista. Ela sentiu o rosto queimar, mas desta vez não foi de humilhação. Foi outra coisa. Algo que ela não sentia há tanto tempo que quase havia esquecido o nome. Obrigada, senhor. Ela sussurrou. Henrico. Pode me chamar de Henrico, disse ele. Agora volte ao trabalho. Temos aquele projeto da nova interface para discutir à tarde. Larissa saiu da sala de vidro flutuando. O mundo lá fora parecia o mesmo, mas tudo dentro dela havia mudado. Ela voltou para sua mesa, o coração batendo num ritmo novo e confuso, a imagem daqueles olhos verdes e daquele sorriso discreto substituindo a lembrança do número errado. Larissa voltou para a sua mesa no espaço aberto do design, sentindo como se tivesse corrido uma maratona. O alívio era tão avassalador que ela teve que se sentar e fingir analisar um e-mail por 5 minutos, apenas para que suas mãos parassem de tremer. Ele não apenas não a demitiu, como tinha sido gentil. Mais do que gentil, ele tinha sido cúmplice. E aquele olhar final, aquela frase, foi o melhor erro de digitação da minha vida. Ela pegou o celular discretamente debaixo da mesa e mandou uma mensagem de áudio para Giovanna, sussurrando. Gi, você não vai acreditar. Estou viva. E... Meu Deus, depois te conto. A tarde chegou trazendo a reunião sobre a nova interface. Larissa entrou na sala de conferências com uma ansiedade completamente nova. Henrico já estava lá, sentado à cabeceira da mesa, com o notebook aberto. O diretor de tecnologia e mais 2 gerentes de produto também estavam presentes. A reunião começou, e Henrico voltou a ser o CEO que todos conheciam. Focado, incisivo, fazendo perguntas difíceis. Mas algo estava diferente. Quando Larissa apresentou seus mock-ups, o olhar dele sobre ela era diferente. Não era o olhar analítico de antes. Era atento, quase absorvente. Ela, por sua vez, se viu observando-o de forma diferente. Notou pela primeira vez a pequena tatuagem em seu antebraço esquerdo. Uma série de números que pareciam coordenadas geográficas, visível apenas quando ele esticava o braço para apontar algo na tela. Notou como os cabelos pretos tinham uma leve onda natural perto da nuca e como, apesar do estilo minimalista da camiseta preta de algodão egípcio, havia uma aura de luxo discreto nele. O relógio, a postura, a forma como ele dominava o ambiente sem levantar a voz. Quando a reunião terminou, todos se levantaram. Henrico esperou que os outros saíssem e disse em tom casual, Larissa, ótimo trabalho nos wireframes. Você realmente entendeu o briefing. Obrigada, Henrico.
Ela respondeu testando o nome dele na língua. Soava natural. Ele assentiu, pegou seu notebook e, quando passou por ela, baixou a voz para que só ela ouvisse. E o vestido preto é muito elegante, mas, se me permite a opinião, vermelho é mais a sua cor. Ela ficou paralisada, sentindo o calor subir pelo pescoço. Ele saiu da sala antes que ela pudesse formular uma resposta. Naquela noite, o áudio que ela mandou para Giovanna tinha quase 8 minutos. Do outro lado da linha, a amiga gritava: "Ele flertou com você. O CEO flertou com você. Larissa, isso é material de filme. O que você vai fazer?" "Nada. Eu vou trabalhar, Giovanna." Larissa respondeu, o coração aos pulos. "Ele é meu chefe. Eu não posso misturar as coisas. Ele só foi simpático, para quebrar o gelo." "Simpático? Vermelho é mais a sua cor? Amiga, por favor, esse homem está na sua mão." Giovanna era irredutível. Ele viu a mercadoria e aprovou. "Di, para de falar assim." Larissa riu, nervosa, mas secretamente emocionada. Os dias seguintes se transformaram em um jogo sutil de interações inesperadas. Henrico começou a aparecer no andar de design, algo que ele raramente fazia. A desculpa era sempre profissional. "Vim ver como estava o andamento da campanha X", ou queria um feedback rápido sobre o novo layout do homepage. Mas ele sempre parava na mesa dela. Na terça-feira, ele apareceu com 2 copos de café de uma cafeteria artesanal cara que ficava no térreo. Pediu um expresso duplo e um cappuccino com canela. A atendente se confundiu e registrou os 2. "Aceita?" ele disse, estendendo o cappuccino para ela. Era exatamente o café que ela pedia todas as manhãs. Ela o encarou surpresa. "É o meu pedido favorito. Como instinto", ele respondeu, com aquele meio sorriso que agora a desestabilizava. "Bom trabalho." Na quarta, uma mensagem privada piscou no Slack dela. Era de Henrico. Era apenas um link para um artigo de design sobre tipografia brutalista, com a mensagem: "Achei que isso ia te interessar e me dar dor de cabeça. Me convença do contrário na reunião de amanhã." Era uma desculpa para conversarem e ela sabia. Eles trocaram algumas mensagens técnicas que rapidamente se tornaram mais leves. Ele tinha um senso de humor seco, inteligente, que a pegou desprevenida. Ela se viu rindo sozinha para a tela e sua colega de baia a olhou com curiosidade. O escritório, que antes era um lugar de ansiedade pós-término, tornou-se excitante. Larissa se pegou caprichando mais no visual. O coque severo deu lugar aos cabelos castanhos soltos em ondas naturais. Ela trocou as sapatilhas por sandálias de salto bloco. O vestido preto foi substituído por uma calça wide leg e um cropped discreto. Ela se sentia ela mesma, a mulher da foto, mas com roupas de trabalho. Na sexta-feira, o escritório começou a esvaziar mais cedo. Larissa estava terminando de organizar seus arquivos quando sentiu a presença dele antes mesmo de vê-lo. O perfume amadeirado sutil. Terminando a semana, ele perguntou parado ao lado da mesa dela. "Quase lá, só salvando os últimos arquivos." "Bom, queria te mostrar uma coisa. Tem 1 minuto?" O coração dela deu um salto. Claro, ele não disse para onde iam. Apenas caminhou em direção ao elevador principal e ela o seguiu. Ele apertou o botão da cobertura. "A cobertura?" ela perguntou nervosa. "Sim, tem algo lá em cima que pouca gente usa. E hoje a noite está limpa, perfeita para isso." O elevador subiu em silêncio. Não era um silêncio constrangedor. Era carregado de expectativa. As portas se abriram não para um escritório, mas para um terraço aberto, de piso de madeira, com uma vista de 360 graus de São Paulo. O sol estava se pondo, pintando o céu de laranja e rosa. E ali, em um canto protegido por vidros, estava uma grande jacuzzi. A mesma jacuzzi que, segundo as fofocas do escritório, ninguém usava desde que um diretor tinha sido demitido há 2 anos. "Uau!" Foi tudo o que Larissa conseguiu dizer, aproximando-se da grade de vidro. A cidade se acendia, luz por luz, lá embaixo. Uau! Ele repetiu, parando ao lado dela. Não perto demais, mas perto o suficiente para ela sentir o calor dele no ar frio do fim de tarde. "Eu venho aqui quando preciso pensar, quando as planilhas parecem mais reais que o mundo." Eles ficaram em silêncio por um momento, apenas observando a metrópole despertar para a noite. "Obrigada por me mostrar isso", disse ela sinceramente. "Eu queria."
ele disse, virando-se para ela. A luz do crepúsculo suavizava os traços fortes do rosto dele, e seus olhos verdes pareciam ainda mais claros. Larissa, eu não fui totalmente honesto com você na segunda-feira. O estômago dela gelou. Como assim? Sobre o porquê de eu ter respondido sua mensagem. Não foi só porque você estava deslumbrante, foi porque eu entendi. Ela franziu o senho. Entendeu o quê? Ele respirou fundo, desviando o olhar para o horizonte por um segundo. Eu também já fui traído há alguns anos. Eu estava noivo e descobri da pior maneira possível que eu não era o homem da vida dela. Eu era o projeto da vida dela. Uma conta bancária conveniente, uma estabilidade. Larissa prendeu a respiração. Era a última coisa que ela esperava ouvir do CEO todo-poderoso. Desde então, ele continuou a voz baixa. Eu me fechei. Meu trabalho é minha vida. É seguro. Planilhas não mentem, não traem, não têm segundas intenções. Eu me tornei o CEO que você vê todos os dias. Focado, distante. Ele se virou para ela novamente, e seus olhos encontraram os dela com uma intensidade que a fez recuar um passo. Aí, no sábado à noite, eu estava aqui, sozinho, revisando projeções no celular. E de repente o aplicativo pisca. Ele deu um passo na direção dela. O ar ficou pesado, elétrico. Não era uma planilha. Era vida. Era cor. Era alguém se sentindo poderosa, feliz e livre. Mesmo que fosse por vingança, era real. Sua foto caiu no meu celular como um lembrete de que a vida acontece fora das planilhas. Larissa estava sem palavras. A vulnerabilidade dele a desarmou completamente. Ela viu o homem por trás do CEO. Um homem ferido, solitário, assim como ela. Henrico, ela sussurrou. Eu não sei o que dizer. Não precisa dizer nada, ele disse, o meio sorriso voltando, mas agora era um sorriso triste. Eu só queria que você soubesse que seu segredo está seguro comigo, porque de certa forma eu também tenho os meus. O ar entre eles vibrava. Ele estava tão perto. Ela podia ver as nuances de verde na íris dele. Ele levantou a mão, lentamente, e por um segundo, ela pensou que ele tocaria o rosto dela. Mas ele apenas ajeitou uma mecha de cabelo que o vento havia soprado no rosto dela. Um toque tão leve que foi quase imperceptível. Está ficando frio, disse ele, quebrando o feitiço. Vamos descer. Ela assentiu, muda. Quando chegou em casa, Larissa largou a bolsa no chão e se jogou no sofá, o coração batendo descompassado. O cheiro dele ainda estava em seus dedos, onde ele havia tocado seu cabelo. Ela pegou o celular, as mãos trêmulas. Abriu a conversa com Giovanna e digitou sem fôlego. Gi, eu acho que estou gostando do meu chefe. A mensagem de Giovanna piscou no celular de Larissa. Mulher, o que ele respondeu? Você está me matando. Larissa sorriu, guardando o celular na bolsa. Ela estava no elevador, descendo da cobertura, e o cheiro amadeirado do perfume de Henrico parecia ter impregnado sua roupa. Ela se sentia leve, como se flutuasse. A confissão dele sobre a ex-noiva, sobre se sentir um projeto, tinha criado um laço invisível entre eles. Não eram mais apenas o CEO e a funcionária. Eram duas pessoas que haviam sido profundamente feridas e que, por um acaso do destino, ou um dígito errado, se encontraram. O fim de semana foi o primeiro em meses que Larissa não passou remoendo o término. Ela foi à academia, mas não pela vingança. Foi por si mesma. Encontrou Giovanna no sábado, e as duas passaram horas na cobertura dos jardins, o local do crime, desta vez analisando cada palavra de Henrico. Ele está tão na sua amiga, Giovanna concluiu, balançando os cachos acobreados enquanto servia mais 2 taças de espumante rosé. O homem abriu o coração. Homens como Henrico Ferraz não fazem isso, nunca. Ele é reservado, discreto. O fato de ele ter contado sobre a ex-noiva, Lari, isso é sério. Eu sei, Gi, mas é isso que me dá medo, admitiu Larissa, enrolando uma mecha de cabelo no dedo. Ele é o CEO. Eu sou eu. E se eu for só uma distração? Um lembrete da vida fora das planilhas, como ele disse? E se a vida real voltar e ele perceber que cometeu um erro? Para, ordenou Giovanna séria. Não deixe a voz do Pedro entrar na sua cabeça. Você é incrível. Você é talentosa, linda e tem um coração gigante. Se ele não vê isso, o problema é dele. Mas, pelo visto, ele vê. E muito bem.
Larissa queria acreditar naquilo com toda a força. Na segunda-feira, a energia no escritório parecia a mesma, mas para Larissa, tudo estava em alta definição. Quando ela passou pela recepção, o bom dia do segurança pareceu mais caloroso. As cores do projeto em sua tela pareciam mais vibrantes. Até que no meio da tarde seu celular pessoal vibrou na mesa. Era um número que ela não via há semanas, mas que reconheceu imediatamente. Pedro. O estômago de Larissa revirou, transformando o calor da manhã em um gelo desconfortável. Não era uma ligação, era uma mensagem de áudio no WhatsApp, exatamente como ele havia terminado com ela. Ela hesitou, o dedo pairando sobre o play. Não abre. Bloqueia. Mas a curiosidade mórbida, a necessidade de fechar aquele capítulo, foi mais forte. Ela pegou os fones de ouvido, conectou ao celular e deu play, fingindo analisar uma paleta de cores. A voz dele invadiu seus ouvidos. Não era a voz arrogante e confiante de sempre. Era uma voz chorosa, calculadamente patética. Lari, oi, sou eu. Eu sei que eu não devia, mas eu não paro de pensar em você. Lari, me perdoa. Eu fui um idiota, um moleque. Aquela garota, ela não significou nada, nada. Era só carência, sei lá. Eu sinto tanto a sua falta. Sinto falta do seu cheiro, do jeito que você ria das minhas piadas. Eu cometi o maior erro da minha vida, Lari. Por favor, me responde, só para eu saber que você me ouviu. Larissa apertou stop. O ar faltou em seus pulmões. Raiva e nojo se misturaram. Como ele tinha coragem. E então, antes que ela pudesse processar, outra mensagem dele chegou. Desta vez, uma foto. Uma selfie antiga dos dois, num bar em Pinheiros. Ela sorrindo para a câmera e ele a abraçando por trás com a legenda. Lembra desse dia? O melhor dia. Larissa sentiu o rosto queimar. Era manipulação. Barata, baixa, mas vindo dele, ainda tinha o poder de desestabilizá-la. Ele só estava fazendo isso porque sentiu que a estava perdendo. Naquele exato momento, o Slack da empresa piscou. Era Henrico. Reunião de alinhamento sobre o novo app em 10 minutos. Na minha sala, só nós dois e a diretora de produto. Larissa fechou o WhatsApp, o coração batendo descontrolado. A justaposição era quase cruel. De um lado, o passado tóxico tentando se arrastar de volta. Do outro, o presente complicado e excitante chamando por ela. Ela se levantou, ajeitou a blusa e foi para a sala de vidro no último andar. A reunião foi produtiva, mas Larissa estava aérea. Henrico notou. Várias vezes, ele a pegou olhando para o nada, a testa franzida. Quando a diretora de produto saiu, ele se recostou na cadeira. Tudo bem, Larissa, você parece distante. Não, eu só estou com um pouco de dor de cabeça. O projeto está me fazendo pensar demais. Ela mentiu, forçando um sorriso. Ele a estudou com aqueles olhos verdes penetrantes. Certo. Se precisar de uma pausa, me avise. Obrigada, Henrico. Quando ela saiu da sala dele, passou por 2 analistas de marketing que estavam perto da máquina de café. Elas baixaram a voz assim que ela se aproximou, mas não rápido o suficiente. De novo. É a 3ª reunião privada só essa semana, disse uma. Pois é, respondeu a outra, com uma risadinha venenosa. Ela nem é gerente sênior. Parece que o projeto dela é outro. Tem gente que tem sorte, né? Uma foto de biquíni e... A voz sumiu quando elas perceberam que Larissa as estava ouvindo. As duas pegaram seus cafés e saíram sem graça, mas sem pedir desculpas. Larissa ficou parada no meio do andar. O sangue sumiu de seu rosto. Uma foto de biquíni. O ar. Onde estava o ar? Elas não podiam saber. Henrico disse que apagou. Ele disse que era segredo. Elas estão só supondo... Não é? Ela correu para o banheiro, a cabeça girando. A voz de Pedro, as vozes das colegas, tudo se misturou numa cacofonia de dúvida. Tem gente que tem sorte. Cometi o maior erro da minha vida. Ela só está sendo chamada para as reuniões importantes por causa dele. Vermelho é mais a sua cor. A crise de confiança a atingiu como um caminhão. Aquele sentimento bom de flutuar desapareceu, substituído por uma vergonha pesada e fria. Ela era uma fraude. As colegas tinham razão. Ela não era talentosa. Ela era apenas a garota que, por acidente, tinha mandado uma foto inadequada para o chefe.
Henrico não a via como real. Ele a via como um objeto, uma distração. E Pedro? Pedro só a queria de volta porque ela parecia indisponível. Ela se sentiu suja, usada por um e motivo de piada para outros. O resto da semana foi um inferno. Pedro continuou a inundar seu celular com fotos antigas, áudios chorosos, promessas vazias. E no escritório, os cochichos pareciam segui-la. Larissa se fechou. Ela começou a evitar Henrico. Respondia às mensagens dele no Slack com monossílabos profissionais. Desviava o caminho para não passar pela sala dele. Quando ele apareceu no andar de design com um café na mão, um cappuccino com canela, ela fingiu estar numa ligação urgente e nem olhou para ele. Ela viu a confusão nos olhos dele e depois a mágoa. E isso só a fez se odiar mais. Ela estava estragando tudo. Giovanna tentou intervir. Lari, você está deixando eles vencerem. O Pedro, as invejosas. Você vai jogar fora um homem incrível por causa disso? Eu não sou boa o suficiente para ele, Di. Larissa finalmente desabafou, chorando ao telefone na quinta à noite. Eu sou só a bagagem que ele não precisa carregar. Eu vou pedir demissão. Você não vai fazer isso, gritou Giovanna. Mas Larissa estava decidida. Na sexta-feira, ela foi trabalhar com a carta de demissão salva nos rascunhos do e-mail. O dia estava cinzento. Uma garoa fina e fria caindo sobre São Paulo, combinando perfeitamente com seu humor. Ela só precisava terminar uma última entrega. Uma apresentação simples, mas ela não conseguia se concentrar. Os números dançavam. As cores pareciam erradas. Quando seu gerente direto apontou um erro básico de alinhamento, foi a gota d'água. Ela sentiu as lágrimas quentes subindo. Não ali, não na frente de todos. Larissa se levantou abruptamente e correu. Não para o elevador, mas para o banheiro feminino no fim do corredor. Ela se trancou na última cabine, sentou-se na tampa do vaso e desabou. O choro foi silencioso, mas violento, sacudindo seus ombros. Era o choro da humilhação, da raiva de Pedro, da insegurança que ela achava ter superado. Ela não sabia quanto tempo ficou ali. 5, talvez 10 minutos. Henrico estava em sua sala, observando a chuva bater no vidro quando seu gerente de design apareceu na porta. Desculpe, Henrico, mas a Larissa... Ela saiu correndo da mesa, parecia chateada. Não sei o que houve. O coração de Henrico deu um solavanco. A distância dela, o olhar triste. Algo estava errado. Ele saiu de sua sala, o instinto gritando. Ele a procurou no andar. Não estava na copa, não estava na sua mesa. Então ele a viu. Ela saiu do corredor do banheiro, a cabeça baixa, os cabelos castanhos escondendo o rosto. Ela caminhava rápido em direção aos elevadores, fungando, limpando o rosto com as costas da mão. Ela ia embora. Larissa, a voz dele, baixa e firme, a fez congelar. Ela se virou lentamente, o rosto devastado pelas lágrimas. A visão dela partiu algo dentro dele. Henrico, me desculpe. Eu não estou me sentindo bem. Eu preciso ir para casa. Ela sussurrou, a voz quebrada, recusando-se a olhar nos olhos dele. Ele olhou pela janela. A garoa tinha se transformado numa tempestade, batendo contra os vidros do prédio. Está chovendo muito, disse ele calmo. Eu peço um carro. Eu só... Espere. Ele a interrompeu. A voz suave, mas inquestionável. Ele foi até o elevador privativo que levava direto à cobertura. Vem comigo, por favor. Ela estava exausta demais para discutir. Ela apenas o seguiu, sentindo-se pequena e patética. O elevador subiu em silêncio. As portas se abriram para a cobertura vazia. A chuva criava uma cortina cinzenta ao redor do terraço de vidro. A jacuzzi estava fria e parada. O mundo parecia ter desbotado. O que aconteceu? Ele perguntou, parando a alguns passos dela. Larissa desabou. As palavras saíram tropeçadas, misturadas com lágrimas de frustração. Eu não posso fazer isso, Henrico. Eu não posso trabalhar aqui. Eu não sou quem você pensa. Eu sou um erro. A foto, eu aqui, tudo. As pessoas estão falando. Elas sabem que elas têm razão. Eu sou só a garota que foi trocada e agora está dando em cima do chefe para conseguir atenção. Henrico ouviu cada palavra. A mandíbula travada. A dor no rosto dela era palpável. Ele finalmente entendeu a distância. A fofoca do escritório. Ele esperou a chuva diminuir o ritmo por um instante. Você não é um clichê, Larissa, disse ele,
a voz tão intensa que cortou o som da tempestade. Você é a coisa mais real que aconteceu neste lugar em muito tempo. E eu não me importo com o que as pessoas estão falando. Ele deu um passo na direção dela. Ela recuou. Não. Ela balançou a cabeça. Você não entende. Eu estou estragando as coisas para você. Eu sou um erro. Ele parou, o verde dos olhos escurecendo. Eu sei o que é se sentir um erro. Eu me senti um idiota, um erro de cálculo no plano de outra pessoa. Eu me fechei por anos por causa disso. Ele se aproximou de novo. Desta vez ela não recuou. Ele estava tão perto que ela podia sentir o calor que emanava dele. Eu não quero ser mais um erro na sua vida, Larissa, ele disse, a voz baixando para um sussurro rouco, tão perto que ela sentiu o hálito quente dele. Eu quero ser a parte boa. Os olhos dela, cheios de lágrimas, encontraram os dele. Enrico, mas... Sem mas, ele murmurou. Lentamente, ele levantou a mão. Com uma ternura que ela jamais imaginou que ele possuísse, ele usou o polegar para limpar uma lágrima que escorria pela bochecha dela. O toque era elétrico, enviando um arrepio por sua espinha. Ela prendeu a respiração. Ele se inclinou, os olhos fixos nos lábios dela, e então a beijou. Não foi um beijo de paixão desesperada ou de desejo carnal. Foi um beijo de certeza, lento, quente, que parecia apagar meses de dor e semanas de dúvida em um único segundo. O gosto de café suave dele se misturou com o sal das lágrimas dela. Os lábios dele eram firmes e gentis, tomando posse dos dela com uma calma que dizia: eu estou aqui e você está segura. Larissa derreteu contra ele. As mãos dela, que estavam fechadas em punhos ao lado do corpo, subiram e agarraram a frente da camiseta cinza dele, como se ele fosse a única coisa sólida no mundo. Quando ele finalmente se afastou, foi apenas 1 centímetro, encostando a testa na dela. A chuva batia no vidro, mas ali dentro, o mundo estava em silêncio. Não fuja de mim de novo, ele murmurou contra os lábios dela. Eu não vou, ela sussurrou de volta. E pela primeira vez em sua vida, ela se sentiu completamente, inegavelmente, a escolha certa. Eles ficaram parados na cobertura, testa com testa, enquanto a tempestade lá fora começava a se dissipar, como se a própria natureza estivesse respirando fundo após o clímax. O beijo tinha mudado tudo. Não era mais uma suposição, um flerte de corredor ou uma fantasia alimentada por um erro digital. Era real. Tinha gosto, calor e peso. Larissa se afastou 1 centímetro, os olhos ainda fechados, as mãos ainda agarradas à camiseta dele. Enrico, as fofocas... O que? Eu vou cuidar disso, ele disse, a voz firme, protetora. Ele segurou o rosto dela entre as mãos, forçando-a a abrir os olhos e encontrar os dele. O verde estava límpido, cheio de uma determinação que a acalmou. Ninguém vai diminuir seu trabalho. Ninguém vai diminuir você. Mas isso, ele gesticulou entre os dois, vamos resolver fora daqui, não hoje. Hoje, eu só quero ter certeza de que você está bem. Ele a levou para casa no próprio carro, um sedã preto, discreto e silencioso. O trajeto foi feito quase todo em silêncio, mas era um silêncio confortável, preenchido pela energia do que havia acontecido. Quando ele parou em frente ao prédio dela, não tentou beijá-la novamente. Apenas desligou o carro e a encarou sob a luz fraca do painel. Pedro, ele parou de incomodar? Perguntou ele, o tom casual, mas a mandíbula estava tensa. Larissa estremeceu, lembrando-se das mensagens. Não, ele está insistindo. Enrico assentiu, processando. Bloqueie. Se ele aparecer, me ligue. Eu resolvo. Não, Enrico. Eu preciso resolver isso. É a minha bagagem, não a sua, ela disse, sentindo uma nova força. Ele a observou por um longo momento e sorriu. Aquele sorriso raro que desarmava. Você é mais forte do que pensa, Larissa. Tenha um bom fim de semana. E, por favor, jogue aquela carta de demissão no lixo. O fim de semana foi uma bolha. Eles trocaram mensagens de texto. Não sobre trabalho, mas sobre filmes, sobre o que gostavam de comer, sobre as coordenadas tatuadas no braço dele. Era o local onde ele tinha aberto sua primeira empresa, aos 22 anos. Na segunda-feira, quando Larissa entrou no escritório, os cochichos ainda estavam lá. Mas algo nela havia mudado.
Ela não baixou a cabeça. Quando as duas analistas de marketing passaram por ela na copa, Larissa as encarou com um sorriso calmo e deu bom dia. Elas desviaram o olhar surpresas com a confiança dela. Na quarta-feira, Henrico convocou uma reunião geral. O assunto: o retiro anual de estratégia. Este ano, anunciou Henrico para a equipe reunida, vamos fazer algo diferente. Vamos sair da Faria Lima. Fechei um resort em Ilhabela por 3 dias. Vamos focar no futuro da empresa e também relaxar. Houve uma comemoração geral. Mais tarde, ele a chamou em sua sala. Ilhabela? Ela perguntou sorrindo. Eu preciso de ar puro. E preciso de você lá, disse ele. Sua apresentação sobre a nova identidade visual será o ponto alto do segundo dia. Ele estava lhe dando o palco, na frente de todos. Cassie, ele continuou casualmente. Eu tomei a liberdade de contratar uma consultora externa para a sessão de brainstorming criativo. Alguém com um olhar de fora. Uma certa Giovanna. Seu sobrenome me escapa. Os olhos de Larissa se arregalaram. Você contratou a Gi? Ela parece ter ótimas ideias sobre renascimento de marca, disse ele, os olhos verdes brilhando de diversão. Achei que você gostaria de ter sua melhor amiga lá. Profissionalmente, claro. Larissa riu, o coração transbordando. Ele não estava apenas a apoiando, estava trazendo os reforços dela. O resort em Ilhabela era um paraíso de arquitetura rústica chique, aninhado entre a Mata Atlântica e o mar azul esmeralda. A equipe estava eufórica. Enquanto faziam o check-in, Giovanna, em modo consultora criativa, usando óculos de grife e uma bolsa caríssima, deu uma cotovelada em Larissa. Amiga, a suíte master que ele reservou tem uma jacuzzi privativa na varanda com vista para o mar. Eu vi a lista. É a suíte dele. Ele é o CEO, sussurrou Larissa. Exatamente, Giovanna piscou. Os 2 primeiros dias foram intensos. Apresentações, planilhas e jantares de equipe. Henrico manteve uma postura impecável. Ele era o CEO, profissional, exigente, justo. Mas Larissa pegava os olhares. O jeito como ele a observava quando ela estava apresentando, um orgulho que ele mal conseguia disfarçar. E ela brilhou. Suas ideias eram inovadoras. Sua apresentação foi aplaudida de pé. As garotas da fofoca agora a olhavam com respeito. Ou inveja, o que dava no mesmo. Na última noite, após a apresentação final de Henrico, a tensão de trabalho se dissipou. A empresa havia preparado um luau na praia privativa do resort. Tochas, música ao vivo, um bar completo. Vejo vocês lá embaixo, disse Henrico, fechando o notebook. A equipe desceu em bando, rindo e comemorando. Larissa disse a Giovanna que a encontrava lá. Precisava só passar no quarto para trocar os saltos por rasteirinhas. Ela estava caminhando pelo lobby arejado, ouvindo o som da música e das ondas, quando uma voz a fez congelar. Lari! Não podia ser. Ela se virou. Pedro estava ali. Ele não parecia o playboy do Morumbi. Parecia desesperado. O cabelo loiro oxigenado estava bagunçado, a barba por fazer, a regata amassada. Ele estava com os olhos vermelhos. Pedro, o que você está fazendo aqui? Como você me achou? Eu vi um story da sua amiga. A localização, ele disse, a voz embargada. Ele deu um passo, o cheiro de perfume doce e algo azedo vindo dele. Lari, eu não consigo viver sem você. Eu vim te buscar. Aquele cara, ele não te merece. Ele é um velho rico, Lari. Eu te amo. Ele tentou segurar o braço dela. Volta para mim, por favor. Larissa olhou para ele, para o homem que a quebrou por mensagem de voz, para o homem que a fez duvidar de si mesma por meses, e ela não sentiu nada, nem raiva, nem tristeza, apenas pena. Ela puxou o braço de volta com calma, mas com firmeza. Não, Pedro, disse ela, a voz clara, cortando o som da música. Você não me ama. Você só não suporta a ideia de que eu segui em frente, de que alguém melhor me encontrou. Melhor? Aquele seu chefe? Você acha que ele te leva a sério? Ele zombou. A tristeza se transformando na raiva feia que ela conhecia tão bem. Ele me leva mais a sério do que você jamais soube como. Ela respondeu. Ela o olhou nos olhos. A mulher do biquíni vermelho, a designer brilhante, a mulher que foi beijada na chuva.
E ela disse as palavras que estavam presas em sua garganta há meses. Você perdeu, de verdade. Agora, por favor, saia. Ela se virou para ir embora. Larissa! Ele gritou avançando. Está tudo bem aqui? A voz de Henrico era baixa, mas carregada de uma autoridade que fez Pedro parar instantaneamente. Henrico tinha saído do elevador e visto a cena. Ele não estava de camiseta cinza. Usava uma camisa de linho branca, as mangas dobradas parecendo mais relaxado, mas os olhos verdes estavam duros como aço. 2 seguranças do hotel estavam logo atrás dele. Pedro olhou de Larissa, confiante e inteira, para Henrico, calmo e protetor, e ele murchou. O playboy desapareceu, restando apenas o menino mimado que havia perdido o brinquedo. Sem dizer uma palavra, Pedro se virou e foi escoltado pelos seguranças para fora do lobby. Larissa soltou o ar que nem sabia que estava prendendo. As mãos tremiam mais de adrenalina. Henrico se aproximou dela. Ele não a tocou, apenas a olhou. Você está bem? Eu estou, ela disse, surpresa ao perceber que era verdade. Eu estou ótima. Ele sorriu, um sorriso genuíno de orgulho. Eu sabia. A festa na praia está barulhenta. Minha suíte tem um terraço e uma jacuzzi que ninguém está usando. A suíte master era deslumbrante. A porta de vidro se abria para uma varanda de madeira onde uma grande hidromassagem borbulhava suavemente, iluminada por luzes submersas. O mar se estendia à frente deles, prateado pela lua cheia. A música do luau era apenas um eco distante. Eu trouxe um biquíni para a festa na praia, ela disse tímida. Eu vou buscar uma toalha, disse ele. Minutos depois, ela saiu do banheiro, usando um biquíni branco simples. Ele já estava na varanda, apenas com o short de linho, os pés descalços no deck. Eles entraram na água quente. O silêncio era preenchido apenas pelas bolhas e pelo mar. Eu não sabia que tinha aquela força. Ela sussurrou olhando para a lua. Eu sempre soube. Ele respondeu, a voz rouca. Ele se aproximou dela na água, o corpo definido se movendo com graça. Desde o momento em que você entrou na minha sala, vestida de preto, parecendo um soldado pronto para a batalha, mas com os olhos mais assustados que eu já vi. E mesmo assim, você não quebrou. Ele deslizou a mão pela água e encontrou a dela, entrelaçando seus dedos sob a superfície. Isso é real, não é? Ela perguntou, precisando ouvir. Mais real do que as planilhas, ele murmurou, ecoando a conversa na cobertura. Ele a puxou para perto, e ali, sob a lua de Ilhabela, com o mundo aos seus pés, eles se beijaram. Foi um beijo que não tinha nada de chuva ou tristeza. Era um beijo de sol, de água salgada e de promessa. Um beijo que dizia que o segredo deles não era mais um segredo, era o começo. O celular dela, deixado na mesa de Vime, acendeu. Uma mensagem de Giovanna que estava na festa lá embaixo. Era um vídeo curto, granulado, filmado de muito longe, mostrando 2 silhuetas na jacuzzi da suíte master. O texto abaixo dizia: Vocês são o casal mais lindo que já vi. Larissa sorriu contra os lábios de Henrico e mostrou a mensagem a ele. Ele riu, um som baixo e feliz, e a beijou de novo. O retorno de Ilhabela foi silencioso, mas eletrizante. A equipe voltou para São Paulo na segunda-feira, ainda comentando o sucesso do retiro, e principalmente a apresentação impecável de Larissa. As garotas da fofoca, que antes cochichavam sobre ela nos corredores, agora a parabenizavam, algumas com sinceridade, outras com uma inveja mal disfarçada. A confiança que Larissa demonstrou ao apresentar suas ideias e o respeito profissional que Henrico claramente tinha por ela, calaram os rumores mais rápido do que qualquer repreensão faria. Eles voltaram à rotina, mas tudo estava diferente. Por fora, Henrico era o CEO e Larissa, sua talentosa designer. Mas no Slack, as mensagens de bom dia agora eram seguidas por dormiu bem? As discussões de projeto terminavam com jantamos hoje? Peço aquele tailandês que você gosta. O segredo deles era quente, vibrante, e se desenrolava longe dos olhos do escritório, em jantares no apartamento dele, ou em caminhadas noturnas pelo Ibirapuera, onde ele segurava a mão dela no escuro, como se testasse a sensação. 2 semanas depois do retiro, Henrico convocou a reunião mensal de resultados. A sala principal estava cheia. Larissa sentou-se perto de seu gerente,
o coração batendo um pouco mais rápido. Ela sabia que seus números eram bons, mas não esperava o que estava por vir. Ao final da apresentação financeira, Henrico levantou-se, o olhar percorrendo a sala. Como vocês sabem, nossa marca está passando por uma redefinição. O trabalho apresentado em Ilhabela foi apenas o começo, disse ele, a voz calma de CEO. Investimos em tecnologia, em logística, mas agora precisamos investir em quem conta a nossa história. Por isso, estou anunciando hoje a criação de um novo cargo de liderança. Líder da equipe criativa. Um murmúrio percorreu a sala. E não há ninguém nesta empresa mais preparada para assumir essa posição do que Larissa. Larissa prendeu a respiração. O mundo pareceu ficar em câmera lenta. Henrico olhou diretamente para ela, e embora seus olhos verdes fossem profissionais, ela viu o brilho de orgulho neles. Quero deixar uma coisa absolutamente clara para todos nesta sala, ele continuou, o tom firme, cortando qualquer possibilidade de fofoca futura. Muitos de vocês viram a apresentação dela. Esta promoção não é um presente, é mérito. O mérito é 100% dela, conquistado nos últimos 6 meses com um trabalho excepcional, longas noites e uma visão que está mudando o rumo desta empresa. A sala explodiu em aplausos, genuínos. O gerente de Larissa deu um tapa entusiasmado nas costas dela. Ela se levantou, o rosto corado, mas os ombros retos. Ela olhou para Henrico e, no silêncio que se seguiu aos aplausos, ela disse, clara e firme, obrigada, Henrico, estou pronta. O último nó de insegurança que Pedro havia plantado nela, a ideia de que ela era substituível, de que precisava de validação externa, se dissolveu. Ela não era a mulher do biquíni vermelho, embora ainda a carregasse dentro de si. Ela era a líder criativa. Ela voltou para sua mesa flutuando. As pessoas passavam para parabenizá-la. Ela ligou para Giovanna, que gritou tão alto do outro lado que Larissa teve que afastar o telefone. Eram quase 5 da tarde quando o interfone de sua mesa tocou. Era a recepcionista, e sua voz estava estranhamente tensa. Larissa, desculpe incomodar. Tem um homem aqui na recepção, um tal de Pedro. Ele diz que é seu namorado e, francamente, ele está fazendo uma cena. O estômago de Larissa gelou. Hoje não. De todos os dias, logo hoje. Eu já estou descendo, Célia. Chame a segurança, por favor. Ela pegou o elevador, o sangue fervendo. Não era medo, era raiva. A humilhação que ele a fazia passar parecia não ter fim. Quando as portas se abriram no térreo, a cena era pior do que ela imaginava. Pedro estava ali, exatamente como o pilar de sua antiga vida. Cabelo loiro, oxigenado, bagunçado, regata justa, apesar do ar-condicionado frio do lobby, e um buquê gigantesco de rosas vermelhas que parecia roubado de uma vitrine. Ele parecia desesperado, os olhos vermelhos e selvagens. Lari! Ele gritou quando a viu, fazendo com que todos no lobby, funcionários, visitantes, entregadores, se virassem. Pedro, o que você está fazendo? Vá embora agora. Eu não vou embora sem você, ele disse, a voz embargada num tom performático. Eu vi, Lari. Eu vi no LinkedIn, sua promoção. Você conseguiu. Eu sabia. Nós conseguimos. Ele tentou avançar para além das catracas, mas os 2 seguranças o bloquearam. Nós? Ela repetiu incrédula. Não existe nós, Pedro. Acabou. Você precisa entender isso. Não acabou, ele gritou, o desespero se transformando em raiva. Você só está dizendo isso por causa dele, daquele seu chefe. Ele te comprou, é isso? Uma promoção em troca de quê, Larissa, hein? A acusação baixa e suja pairou no ar marmorizado do lobby. Larissa sentiu o rosto queimar de fúria. Está tudo bem aqui? A voz de Henrico era como gelo. Ele tinha saído do elevador privativo, sem pressa. Estava com a camiseta preta de sempre, as mãos nos bolsos da calça escura. Calmo, controlado, mas com uma autoridade que sugou todo o oxigênio do ambiente. Ele não olhou para Pedro. Olhou apenas para Larissa. Larissa? Ele repetiu. Estou bem, Henrico, ela disse, a voz firme encontrando o olhar dele. O Sr. Pedro já estava de saída. Pedro bufou, tentando parecer ameaçador, mas perto de Henrico, ele parecia apenas um garoto mimado. E quem é você, hein? O segurança particular dela. Henrico finalmente virou os olhos verdes para ele. Não havia raiva em seu rosto. Havia apenas tédio.
Eu sou Henrico Ferraz, ele disse, a voz baixa, mas ecoando no silêncio do lobby. E esta é uma propriedade privada. O que você está fazendo é constrangedor, principalmente para você. Ele deu um passo calmo na direção de Pedro. Os seguranças se moveram com ele. A senhora Larissa já deixou claro que não quer vê-lo, continuou Henrico, o tom final sem espaço para negociação. Por favor, retire-se, agora, ou meus seguranças terão que removê-lo, e eu garanto que será uma experiência desagradável. Pedro olhou para a calma de aço de Henrico, para os dois seguranças, para o lobby inteiro que o observava como se ele fosse um inseto. A raiva dele murchou, substituída pela humilhação que ele tanto tentou infligir a Larissa. Num último ato patético, ele jogou o buquê de flores no chão de mármore. Fica com ele, cuspiu, e saiu batendo a porta de vidro, desaparecendo na avenida movimentada. O silêncio no lobby era ensurdecedor. Todos os olhos estavam em Larissa e Henrico. Larissa olhou para as flores espalhadas no chão, depois para Henrico. Ela estava tremendo de adrenalina. Henrico deu uma ordem baixa para os seguranças limparem a sujeira e, sem dizer uma palavra ao lobby curioso, colocou a mão suavemente nas costas de Larissa. O toque era possessivo e protetor. Vem comigo, ele murmurou, guiando-a não para o elevador principal, mas para o privativo. As portas se fecharam, escondendo-os dos olhares. O elevador subiu e ele apertou o botão da cobertura. Henrico, eu sinto muito. Eu juro que... Ela começou, a voz trêmula. Shhh! Ele a interrompeu, virando-se para ela no espaço confinado. Você não tem culpa de nada. Você foi perfeita lá embaixo. As portas se abriram para o terraço que agora era deles. O sol da tarde pintava a cidade de dourado. A jacuzzi estava quieta. Era o lugar onde ele a viu chorar, onde ele a beijou pela primeira vez. Ele caminhou até a grade de vidro e ela o seguiu. A cidade inteira parecia ser testemunha. Eu passei as últimas semanas tentando fazer isso do jeito certo, disse ele olhando para o horizonte, garantindo que sua promoção viesse antes, que seu mérito fosse indiscutível, que ninguém nunca pudesse usar ele gesticulou para o andar de baixo, ou aquela foto contra você. Ele se virou para ela e a intensidade em seus olhos verdes a deixou sem fôlego. Mas eu cansei de fazer o jeito certo, se isso significa me esconder, disse ele, a voz rouca. Eu não quero mais esconder. Eu não quero ser só uma mensagem de texto tarde da noite ou um encontro secreto em Ilhabela. Ele deu um passo fechando o espaço entre eles. Ele pegou as mãos dela entre as suas. Eu quero você na minha vida de verdade, Larissa. Todo dia, sem medo, com todo mundo vendo. Lágrimas brotaram nos olhos dela, mas desta vez eram de pura felicidade. Henrico, eu quero você, ele repetiu, como um voto. E então, ele a beijou. Foi um beijo que não tinha nada de chuva ou confusão. Era um beijo de sol, de certeza. Um beijo que reivindicava. Ele a segurou pela cintura, puxando-a para si com uma urgência que ele manteve reprimida por semanas. E ela respondeu com a mesma intensidade, as mãos em seu cabelo, o gosto dele tomando conta de tudo. Ele a beijou como se o amanhã já fosse deles, e pela primeira vez Larissa sabia, sem sombra de dúvida, que realmente era. 4 meses depois. Um sábado de sol entrava pelas portas de vidro da suíte, iluminando partículas de poeira que dançavam no ar. Larissa acordou lentamente, sentindo o cheiro de café fresco e o peso confortável de um braço sobre sua cintura. Ela sorriu antes mesmo de abrir os olhos. Virou-se na cama macia e encontrou os olhos verdes de Henrico, já despertos, observando-a. Bom dia, líder criativa, ele murmurou, a voz rouca de sono. Bom dia, CEO, ela respondeu, a voz igualmente sonolenta. Ele a beijou, um beijo lento de bom dia, carregado de uma intimidade doméstica que eles haviam construído tijolo por tijolo. Não estavam mais no apartamento minimalista dele, na Faria Lima, nem no pequeno apartamento dela. Estavam em casa. Nas últimas semanas, eles haviam se mudado para um sobrado charmoso na Vila Madalena. Um refúgio com paredes de tijolinho, estantes cheias de livros de arte e design e um pequeno jardim nos fundos que era o orgulho de Larissa. Ela se espreguiçou, vestindo a camiseta preta dele, a mesma que ele usava no dia da cena no lobby, que agora servia como seu pijama favorito.
Caminhou descalça até a janela, observando o jardim. Lá, num canto perto do muro coberto de era, estava a mais nova adição. Uma pequena jacuzzi de madeira instalada na semana anterior. Henrico a abraçou por trás, descansando o queixo no ombro dela. Ainda não acredito que você fez isso. Ela riu, apontando para a hidromassagem. Eu disse que precisávamos de uma. Ele sorriu contra o pescoço dela. Afinal, agora toda foto boa que tirarmos tem que ser nossa. Chega de erros. Eu não sei. Ela se virou dentro do abraço dele, passando os braços ao redor de seu pescoço. Aquele erro foi a melhor coisa que já me aconteceu. A campainha tocou, interrompendo o momento. Um toque longo e impaciente que só podia significar uma pessoa. Ela chegou. Larissa riu, se soltando dele. Minutos depois, Giovanna irrompeu pela porta da cozinha sem cerimônia, equilibrando uma garrafa de champanhe cara numa mão e um pote de vidro cheio de brigadeiro de colher na outra. Seus cachos acobreados estavam presos num coque alto e ela usava óculos de sol grifados dentro de casa. Bom dia, noivos! Eu não aguento vocês. Mal ficaram noivos e já estão nessa vida de casados, de pijama no sábado de manhã? Pelo amor de Deus, onde está o glamour? Ela anunciou, colocando as coisas na ilha de mármore. O glamour ainda está se recuperando da noite passada, disse Henrico, rindo e pegando 3 taças no armário. Ah, a noite passada. Giovanna suspirou, abrindo o champanhe com um estouro. Eu ainda estou processando. Juro por Deus, Lari, quando ele me ligou e pediu para preparar o cenário, eu achei que era uma festa surpresa para você. Mas aquilo... Larissa sorriu, o coração dando um salto ao se lembrar. A noite anterior, Henrico havia dito que eles iam jantar fora, mas em vez de irem a um restaurante, ele dirigiu para os jardins parando em frente ao prédio mais luxuoso de São Paulo, a cobertura de Giovanna. O que estamos fazendo aqui? Larissa perguntou confusa. Vamos comemorar onde tudo começou, ele disse entrelaçando seus dedos nos dela. Quando as portas do elevador privativo se abriram, Giovanna as recebeu com um sorriso cúmplice. O terraço é todo de vocês, ela piscou. O terraço estava diferente. Não havia chuva, como na noite do primeiro beijo. A noite estava estrelada. A piscina interna refletia as luzes da cidade. Henrico a guiou pela mão até a jacuzzi externa, a mesma com vista para o skyline infinito de São Paulo, mas havia algo na borda. Pendurado em um pequeno gancho de prata, como uma obra de arte, estava o biquíni vermelho. O mesmo biquíni, o ícone do erro, da vingança, da humilhação e, finalmente, da libertação. Henrico, ela sussurrou, os olhos se enchendo de lágrimas. Eu pedi para a Giovanna guardar, disse ele a voz baixa. Eu precisava dele, como um lembrete. Ele a encarou, e a fachada de CEO sério derreteu, revelando o homem que havia se escondido atrás de planilhas por tanto tempo. O homem que ela trouxe de volta à vida. Ele não esperou. Ali, ao lado da hidromassagem que havia testemunhado o início de tudo, Henrico se ajoelhou. Larissa levou as mãos à boca, um soluço escapando. Ele segurou a mão dela, os olhos verdes brilhando com uma sinceridade que era mais real do que qualquer coisa que ela já conhecera. Larissa, ele começou, a voz firme, mas carregada de emoção. Há alguns meses, uma foto sua caiu no meu celular e virou meu mundo de cabeça para baixo. Eu estava vivendo em preto e branco, e você trouxe as cores de volta. Você me lembrou como é sentir. Você é a mulher mais forte, talentosa e corajosa que eu já conheci. Ele apertou a mão dela. Um número errado me trouxe a mulher da minha vida. Eu não quero mais depender da sorte ou do destino. Ele tirou uma pequena caixa de veludo preto do bolso. Larissa, quer casar comigo e errar o resto dos números comigo? As lágrimas escorriam livremente pelo rosto dela agora. Ela não conseguia falar. Ela apenas assentiu, puxando-o para cima. Sim, ela finalmente conseguiu sussurrar a voz embargada. Sim, 1000 vezes. Sim. O beijo que se seguiu foi profundo. Um beijo que selava o passado e abraçava o futuro. Um beijo que durou minutos, com a cidade inteira de São Paulo como testemunha silenciosa. Um sim que ecoou pela noite, tão alto quanto qualquer grito de vitória. De volta ao presente, na cozinha da Vila Madalena, Giovanna levantou a taça. Um brinde, disse Di, ao erro de digitação mais bem-sucedido da história.
E ao meu biquíni vermelho reserva que a Lari pegou emprestado e nunca mais devolveu. Ela brincou. Larissa riu, as lágrimas voltando. Ela olhou para o homem ao seu lado. O homem que tinha visto através de sua dor, que transformou sua humilhação em mérito e que via o biquíni vermelho não como um erro, mas como um troféu da vitória deles. Henrico passou o braço pela cintura dela, beijando o topo de sua cabeça, os três brindando a vida. Uma foto de biquíni vermelho tinha ido para o contato errado e encontrado o amor certo. E assim termina a história de Larissa e Henrico aqui no nosso canal. E aí, gostou? Se essa trama de um número errado que deu tão certo te prendeu e você não quer perder nenhuma das próximas narrativas emocionantes, então não se esqueça. Inscreva-se agora no Histórias que Prendem Você e ative o sininho para receber todas as notificações. Seu like também ajuda muito o canal a crescer. Muito obrigado pela companhia e te espero na próxima história.